Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas informações do Mengão Queridão. Neste final de sexta-feira de carnaval, a rapaziada agora vai começar a se preocupar um pouco com a folia, mas ainda não dá para esquecer o Mengão Queridão, porque afinal de contas amanhã tem jogo contra os viceínos. Amanhã, Flamengo e Vasco fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Como eu falei para vocês de manhã, eu fiquei percebendo aí durante todo o dia, a grande polêmica no Flamengo é sobre poupar ou não poupar jogadores. Eu quero acrescentar um elemento novo que aconteceu do vídeo de manhã para cá, para a gente poder tocar nesse assunto e eu conhecer um pouquinho mais da opinião de vocês. Também quero falar sobre a lista dos pré-convocados para a seleção brasileira. Foram 6 pré-convocados por Dorival Júnior e eu vou explicar para vocês o que isso significa e o que isso pode afetar o Flamengo nas próximas competições. Meu nome é Fabrício Lopes, vocês estão no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, porque o seu like é muito importante para a gente, para o YouTube nos divulgar para fora da nossa bolha. Se inscreva no nosso canal, porque é a nossa motivação. A nossa continuidade depende muito da sua inscrição. Eu sei que muitos de vocês vêm aqui, assistem os vídeos, mas não são inscritos. Então dá essa moralzinha para nós, se inscreva e recomenda para os seus amigos que estão na mesma situação também se inscreverem. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais tempo a gente vai passar aqui informando vocês sobre a verdade do Clube de Regatas do Flamengo. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos, tá? Bom, vamos começar então por essa polêmica de poupar ou não poupar jogadores. O Flamengo descobriu recentemente que o Danilo, recém-contratado, fez 3 jogos consecutivos. E por isso, o Felipe Luiz deve poupá-lo do jogo de amanhã contra os viceínos. Vale sempre lembrar, né, pessoal? Amanhã é a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O segundo jogo é no Maracanã. O primeiro é lá no Newton Santos, que é um gramado sintético. Por conta de ser um gramado sintético, jogadores como Juninho e Alexandro também não devem ir para a partida amanhã. O Felipe deve preservá-los, porque estão voltando de um período de inatividade num gramado duro, que é o gramado sintético. Me parece até que o Juninho jogou poucas vezes ou não jogou ainda num gramado de piso como esse que vai ter amanhã lá no Newton Santos. E por isso o Felipe Luiz prefere poupá-lo. É aí que vem a grande polêmica do dia, tá? Eu fui muito interpelado hoje nas redes sociais sobre o seguinte: isso não é faniquito de jogadores e de comissão técnica? Faniquito por quê? Porque há algumas pessoas que acham, por exemplo, que Flamengo e Vasco é um campeonato à parte. Eu não acho. Eu acho que Flamengo e Vasco é um jogo super normal, como é Flamengo e Fluminense, Flamengo e Internacional, Flamengo e Grêmio. Eu não vejo esse tipo de grandeza contra o Vasco hoje em dia. Eu sei que o jogo é jogado, lambaria é pescado, jogam-se os homens e não os nomes, e amanhã o resultado pode ser qualquer um. Empate, vitória e derrota. Só tem jeito de ser esses 3, e pode ser qualquer um deles. Mas o Vasco deixou de ser, para mim, um grande rival do Flamengo há muito tempo. Então eu não vejo como um campeonato à parte. Talvez, para viceínos, botafoguenses e tricolores, jogar contra o Flamengo realmente seja um campeonato à parte. Mas para nós, torcedores rubro-negros, acredito que não. Pelo menos eu não me sinto assim. Para mim é um jogo normal, ainda mais um campeonato normalíssimo como é o Campeonato Carioca. Eu não vejo mesmo essa questão de que tem que ir todo mundo pro abate, tem que ir todo mundo pro pau, porque é jogo importante, é um campeonato à parte. Não. Aliás, quem falava de ser um campeonato à parte era o Eurico Miranda, vascaíno. Para eles era um campeonato à parte. Para nós, acho que nunca foi. Eu sou mais velho do que muitos de vocês que estão vendo o vídeo aqui. Vou fazer 27 anos daqui a 2 dias, né? Então eu vi mais coisas do Flamengo e sei que lá no passado o Flamengo não via o Vasco como um campeonato à parte. Aliás, eu nunca vi o Flamengo ver um jogo contra o Flamengo com um campeonato à parte. Quem falava isso era o Eurico Miranda. Mas hoje nas redes sociais eu fui inundado desse tipo de perguntas. Fabrício, você vai apoiar isso até quando? Fabrício, o Felipe Luiz vai fazer a gente chorar lá na frente. Se eu chorar por conta de Campeonato Carioca, vocês têm liberdade para me internar, tá?
porque para mim Campeonato Carioca não deveria nem existir. Mas enfim, essa é a primeira situação que eu queria pedir a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários se para vocês o jogo contra o Vasco é um campeonato à parte e que tinha que ir com todo mundo que estivesse aguentando andar para esse jogo de amanhã. A segunda questão é a seguinte, aí já é mais uma resposta minha para vocês, tá? Eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte, tinha que baratear o valor do ingresso para ter mais pessoas no Maracanã e o Flamengo pegar uma renda maior. Primeiro sobre público, tá? Amanhã o mando do Vasco é no Newton Santos, do jeitinho que a torcida do Vasco, o Vasco queria, e até esse momento que eu tô gravando o vídeo, foram menos de 12 mil ingressos vendidos. O clássico, que outrora foi chamado de Clássico dos Milhões, até o presente momento que eu gravo esse vídeo, teve menos de 12 mil ingressos vendidos. E é a situação dos viceínos, não tem nada a ver conosco. Sobre o Maracanã, gente, eu já perguntei na gestão do Rodolfo Landim se não era melhor baixar os ingressos para poder ter mais gente no estádio. E o que, à época, o Gustavo Oliveira me respondeu, Gustavo Oliveira, que era VP de Marketing e Comunicação do Flamengo, do Rodolfo Landim, foi o seguinte, Fabrício, se a gente baixar os ingressos, nós vamos ter uma ocupação maior nos estádios, no Maracanã. Não quer dizer que nós teremos uma renda maior. E aí eu vou pedir a atenção de vocês, tá, pessoal? Para esse detalhe, para vocês entenderem como é que as coisas funcionam de verdade. Ocupar mais do Maracanã por preço menor não vai trazer uma renda maior, porque o Flamengo estaria abrindo setores que geram manutenção. E a manutenção não tem desconto. Você não tem desconto para a equipe que vai lá fazer a limpeza. Se você fecha alguns setores do Maracanã, cobra um valor mais alto e tem menos pessoas, você vai estar batendo igualitariamente ou um pouquinho acima na questão da manutenção. Agora, se você abre todos os anéis do Maracanã, coloca preços mais baixos, a manutenção ela não vai baixar o valor. A prestadora de serviço não vai baixar o valor. E o Flamengo vai ter mais despesa e uma despesa mais alta. Por isso, é errôneo pensar que se eu entupir o Maracanã, colocar 79 mil pessoas lá, com um desconto muito grande, que eu vou conseguir arrecadar mais. Não vai. Ainda tem um detalhe, pessoal. No Rio de Janeiro, você tem meia entrada para tudo. O sujeito tem crise crônica de asma, então ele tem direito a meia entrada. Aí o que acontece? O Flamengo baixa os valores mais ainda, a meia entrada arrebenta com o Flamengo. Mas o pessoal da manutenção não vai cobrar meia. Eles vão cobrar a manutenção inteira. Quanto mais anéis abertos, quanto mais setores abertos, mais manutenção se dá, mais dinheiro se gasta, mais prejuízo viria para o Flamengo. E essa explicação que eu estou trazendo para vocês não é uma explicação de agora. Isso foi o Gustavo Oliveira que me explicou quando eu cobrei ele lá atrás, nos primeiros anos de gestão, quando o valor dos ingressos deu uma disparada. Eu nem vou entrar na situação de se usa parte da bilheteria para pagar a folha de pagamento também. Porque hoje o Flamengo conseguiria ter outras verbas para poder pagar a folha de pagamento. Mas a questão da manutenção, que é a limpeza e tudo que envolve o Maracanã, aquilo que eu mostrei para vocês, que é o custo operacional do estádio, aquilo não baixa. Pensem nas gratuidades, pensem nas meias entradas. Então, essa explicação que o Gustavo Oliveira, da antiga gestão, me trouxe, é que me faz acreditar que não adianta baixar. Quanto mais barato for, mais a gente se arrebenta. Se não fossem tantas as gratuidades, e aí entendam, gente, pessoas de outro estado, as gratuidades dos cariocas foram conquistas do povo carioca por diversos motivos. Não se pode tirar essas conquistas de ninguém. Ah, mas no meu estado é assim, não interessa. Lá no Rio, os caras conseguiram essas conquistas e vocês não podem tirar isso deles. Fabrício, você está muito conivente. Gente, eu sei, como eu falei para vocês, eu vou fazer 27 anos daqui a 2 dias. Eu vivi uma época no Flamengo em que eu fui para o estádio levando um rótulo de Nestlé que eu nem tinha comprado em casa. Pedi o vizinho para me dar e fui para o estádio com o rótulo da Nestlé. E o Flamengo não tinha dinheiro para nada, não tinha jogadores e não conseguia ganhar títulos. Os títulos do Flamengo eram esporádicos e ganhados na bamba, nas coxas. Então, eu prefiro um Flamengo saneado, tá? É por isso que a verdade aqui é dita doa quem doer. Agora vamos lá. A visão do Gustavo Oliveira
pode não ser a visão correta. De repente, você que está do outro lado, pensa diferente e tem uma ideia de verdade diferente. Coloca nos comentários que eu levarei a ideia para eles, ok? Tamo junto? Beleza. Agora vamos falar de seleção brasileira e Dorival Júnior. Saiu a pré-lista da seleção brasileira, que vai fazer 2 jogos no final de março pelas eliminatórias sul-americanas. Nessa pré-listas, tivemos os seguintes nomes: Léo Ortiz, Wesley, Danilo, Gerson, Bruno Henrique e mais um jogador, que eu vou olhar aqui agora para falar com vocês. Foram 6 jogadores da pré-lista do Dorival Júnior. Aí, o Flamengo, inclusive, foi o clube que teve mais jogadores pré-convocados, tá? O Alexandro, eu me esqueci do Alexandro, tá? Então foram Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Bruno Henrique. Foram 6 atletas. Conversando nos bastidores, pessoal, porque, graças a Deus, a gente tem muito contato e tal. Tentei até conversar com o Dorival Júnior hoje, que me respondeu todas as vezes. Hoje, ele apenas diz o seguinte: essa é a pré-lista, ponto final. Não me respondeu mais nada e acabou. Conversando com colegas nos bastidores, acredita-se que, desses 6, 4 serão convocados. São eles: Léo Ortiz, Danilo, Wesley e Gerson. É unanimidade entre os colegas que eu tenho, que cobrem a seleção brasileira, que Alexandre e Bruno Henrique não devem ser convocados, apesar de terem aparecido na pré-lista. Fabrício, então, para que essa pré-lista? Para os clubes já ficarem cientes que, se alguns jogadores forem cortados na lateral esquerda, o Alexandre pode ser chamado, entenderam? Se alguns jogadores forem cortados na meia esquerda, ou como segundo atacante, ou como ponta esquerda, o Bruno Henrique pode ser chamado. Então essa pré-lista indica algumas convocações, não quer dizer que todas acontecerão. E pelo que a gente assuntou, Bruno Henrique e Alexandre devem ficar na pré-lista, não devem ir para a lista final do Dorival Júnior, que deve acontecer daqui a alguns dias, ok? Então calma, mesmo assim, 4 atletas ainda é muito atleta para a gente mandar para a seleção brasileira. Caraca, Fabrício, deu muito ruim, como é que vão ser os jogos de Brasileirão, bababá? Vamos lá, pessoal. A princípio, nós não teremos calendário da CBF com Brasileiro e Copa do Brasil nas datas FIFA, muito menos da Conmebol. Acontece que vai rolar um jogo no dia 12 de junho do Flamengo. E o Flamengo, nesse 12 de junho, já tem que estar nos Estados Unidos para o começo do Mundial de Clubes da FIFA. Esse jogo deve ser antecipado e deve cair numa data FIFA. Então, imaginemos, Léo Ortiz, Danilo, Wesley e Gerson na seleção. Arrascaeta, Nico e Varela, 7, na seleção do Uruguai. Eric Pulgar, 8, na seleção do Chile. O nosso querido Gonzalo Plata, 9, na seleção do Equador. Então seriam 9 jogadores que desfalcariam o Flamengo nesse único jogo, até o momento, em que nós estaríamos fazendo um jogo em data FIFA por conta do calendário da CBF suplantar uma data do Mundial de Clubes da FIFA. Por falta de datas, teria que ser assim, tá? No restante, o único risco que nós corremos é desses jogadores se lesionarem, voltarem cansados, voltarem com algum problema das suas seleções. São 9 atletas para cada vez que tivermos uma convocação de eliminatória. É brabo, mas é o ônus do bônus de contratar os melhores jogadores sul-americanos. De que jeito poderíamos corrigir isso? Sinceramente, não sei. Mas eu sei que você vai dar sua opinião. Eu sei que você vai falar aqui, eu vou ler e vou levar adiante a sua opinião. Beleza? Ó, agora eu vou falar o conselho mais importante. Hoje começa o carnaval no Brasil inteiro. Há aqueles que gostam, há aqueles que não gostam. Aqueles que gostam, o meu conselho é o seguinte: muito cuidado, muita responsabilidade nas estradas, tá? Dentro das cidades. Você que é motorista e não bebe, cuidado com pedestres que vão beber, cuidado
com outros motoristas que não são responsáveis como vocês. Vocês que têm filhos, não tirem os olhos dos seus filhos, estejam sempre antenados em tudo, para que todo mundo que gosta de curtir a folia, curta com tranquilidade. E que as coisas cheguem na quarta-feira de cinza, tranquilo para todos nós. Valeu? Tamo juntos. Amanhã eu volto de manhã cedinho com mais informações do Mengão Queridão. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.